ontem à noite eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele está num despertar agora, de começar a se ligar para a vida, como ele falou. Ele está buscando, né? Tá procurando ler, está procurando aprender, está procurando um crescimento pessoal mesmo, está procurando uma coisa assim. Então é muito importante a gente fazer esse caminho, né? Da gente fazer um crescimento, da gente buscar ler, a gente buscar se aconselhar mesmo com as pessoas, né? E nós devemos estar sempre assim, buscando um livro novo para ler, pegando conselhos, tendo humildade, né? Para poder aprender com os nossos erros e também a receber as críticas, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. E o que tu me diz aí, Marcos, sobre isso? Um negócio que eu acho legal no nosso tempo e aqui na nossa convivência, nossa vivência, é que a gente tem... geralmente, antigamente, parecia que era mais difícil tu ter referências e pessoas para crescer e nos ajudar próximas, sabe? Geralmente era, vai ouvir o pregador no vídeo lá não sei onde, viu o cara lá, e a gente tentava de longe ter essas boas referências. O que eu tenho visto, e sou grato a Deus, é que aqui no nosso campo, aqui na nossa cidade, nós temos isso muito próximo, a questão das referências, as boas referências. E isso faz com que o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, ele seja mais acelerado, seja melhor, sabe? Porque eu vejo na nossa geração, digamos, a gente pega eu, você, o Marcinho, que é líder lá da Getúlio 1, gurizada e o Ali, o Kennedy, a gente ia no monte, né? Nós deixava o carro tudo lá em casa e descia pro monte, orava junto, e dali começou a sair lideranças, dali começou a gente compartilhava textos, né? A gente dizia, Deus me revelou tal coisa aqui, eu tenho essa visão desse versículo, e isso foi fazendo com que a gente fosse crescendo junto, né? O Gabriel, então tudo isso a gente foi, então eu acho que o legal hoje que eu vejo assim é que tu não precisa mais ter um cara que tu não conhece, não sabe da vida, não sabe do cotidiano, não sabe quem é a pessoa como referência. Sim. Tu tem referências próximas, né? Às vezes o cara que tá contigo ali, o teu amigo, hoje que nem eu tenho muito assim, o Felipe, o pastor Isaías, o pastor Jusseu, eu não tive outros pastores, né? Sim. Porque eu tive meu período, depois dos 12 anos ali, eu passei um período afastado, né? Eu gostava gosto ainda do futebol, né? Sim. E aquele tempo ali eu queria ser jogador de futebol. Então eu fui embora para São Paulo, tive um tempo assim afastado. E então quando eu retornei e me batizei, quem me batizou foi o pastor Jusseu e o pastor Isaías aqui. Que benção. Então, tudo que eu entendo e vejo assim nessa questão da minha fé, digamos assim, tudo é o pastor Jusseu, foi o pastor Isaías, você ali como foi meu líder, e depois pessoas, como tu disse, todas as pessoas que passam pela vida da gente, elas deixam algo, né? Isso. E eu sempre tentei, enquanto liderado, e tento até hoje, extrair algo das pessoas, tentar sugar o máximo daquela pessoa que a gente tem próximo ali. E eu me lembro, quando comecei o ministério, conversando com o Alex Kepler, que foi o primeiro liderança, que foi tu também que colocou, né? Sim. Eu e o Alex é o primeiro. E ele me perguntando qual que era a visão que eu tinha. Eu disse pra ele, cara, eu fui liderado, meu primeiro líder foi o César e a Zela. Eu disse pra eles, deles eu extraí muita coisa da questão da comunhão, de estar junto. Uhum. Né? Eles levavam toda a juventude para dentro da casa, tudo isso. Reuni. Eu disse, depois eu fui liderado pelo Rodrigo. E o Rodrigo tinha muito da questão de delegar funções. Você vai ficar responsável pelo evangelismo, você por isso. Então eu entendi ali com o Rodrigo que não se faz um trabalho sozinho, a gente precisa delegar, né, pessoas, e isso é uma qualidade muito grande de um líder, né? Saber delegar funções para outros também. Precisa. A obra você não faz sozinho, né? Jesus poderia ter feito sozinho? Poderia. Né? Mas ele delegou também. A própria multiplicação dos pães e peixes ali, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele dá aos discípulos que repartam para que eles também tenham participação nisso.
Então Jesus, ele lidera pelo exemplo. A liderança de Jesus é o verdadeiro líder. Ele sempre vai liderar pelo exemplo. Os liderados vão olhar para ele e ver que tem algo diferente, e o seu exemplo vai fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, o mundo que Jesus estava na época, o mundo dentro do contexto do Império Romano, o Império Romano liderava e trazia a paz, na verdade, derramando o sangue dos seus inimigos. Mas olha o exemplo de Jesus. Jesus promove a paz derramando o seu próprio sangue. Então, a liderança, por exemplo, vai mais além. Então, aquele tempo que os discípulos tiveram com Jesus, tá certo que muitas vezes você vai ter liderados que não vão te dar o valor, como foi a questão de Judas, né? Judas vendeu quem nasceu para comprá-lo, né? Esteve com Cristo, caminhou com Cristo, mas mesmo assim troca o dono do universo por algumas moedas. Depois se arrepende, é claro, mas a liderança sendo feita pelo exemplo, com certeza vai seguir mais para frente. Então essa questão de tu visualizar o exemplo em cada líder, né? Claro que todos nós temos defeitos, né? Nós não somos super-homens, mas a partir do momento que eu começo a visualizar que cada um é importante na minha vida, eu também cresço. Então isso é muito importante. As lideranças que você teve, você pôde aproveitar delas o melhor, e assim você crescer como líder também. E hoje está aí. Outras pessoas estão olhando para você, se espelhando em você, da maneira que você age, e tudo isso é o Maico que veio sendo construído ao longo do tempo. Porque tem pessoas que se acham líder, né? Mas eles nunca foram liderados por ninguém. Pessoas que pregam, que nunca se alimentaram num culto de ensino, né? Se alimenta do quê? Da onde? Né? Não tem a comunhão. Pastor? Quem é o teu pastor? Tem pessoas que, na verdade, você vai lá, você vê a agenda deles. Um dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E você não vê um tempo dedicado para a família. Você não vê um tempo dedicado para a comunhão, né? O cara só tá rodando o mundo. Tá parecendo Satanás, tá rodando o mundo, né? E a gente tem que se alimentar também. Toda liderança, ela se alimenta de alguém, né? Então, hoje, nós pregamos em alguns lugares, pela graça de Deus, pregamos. Mas nós também estamos recebendo o alimento de terça-feira do nosso pastor, né? Então, isso é muito importante para uma liderança.